Boa noite, meus irmãos. O Senhor seja conosco. Nós possamos sentir a presença daqueles que nos guiam junto a nós, nos inspirando, boas ideias, bons pensamentos, nos envolvendo fraternalmente, a fim de que esses minutos que nós vamos passar aqui refletindo a luz da doutrina espírita sejam proveitosos para nós. São muitas as pessoas que se ancoram na religião para dizer que são pessoas boas. Acreditam que por fazerem parte de uma instituição religiosa, acreditam que somente participando de uma agremiação, seja ela qual for, encontram-se quites com Deus e que o Criador, por sua vez, deve protegê-las, independente do seu pensamento, independente dos seus sentimentos e independente de suas atitudes. No Novo Testamento, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, nos é ensinado que alguns judeus, na época em que o cristianismo estava florescendo naquela região, tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que sofriam a influência de espíritos perversos, de espíritos trevosos, que na época eram chamados de demônios. E nessas situações, nessas circunstâncias, as pessoas que assim procediam diziam àquele espírito atormentado e atormentador: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Certa ocasião, um desses espíritos malignos, como está lá no Evangelho, dirige-se a um grupo de homens que tentavam expulsá-lo, dizendo: conheço a Jesus, sei bem quem é Paulo, mas vós, quem sois? Aqueles homens que tentavam exorcizar a má influência que atormentava aquele rapaz, acreditavam que eram poderosos apenas por citar o nome de Jesus e o nome de Paulo. O resultado, porém, foi a desilusão. Aquele espírito perturbador e ao mesmo tempo perturbado, porém inteligente, deu-lhes e também a nós uma lição. Mostrou que conhecia a força moral de Jesus. Aqueles espíritos que eram defrontados com o amor do Cristo conheciam Jesus muito bem, sabiam da moralidade, da superioridade, da condição mais elevada. Conheciam também Paulo de Tarso, mas nos ensinam que daqueles homens que queriam apenas fazer uso, na maioria das vezes por um modismo, ou sem condição moral, ele nada temia. Até porque falar que eles temiam a Jesus é um termo errôneo, porque Jesus, em momento algum, deseja ser temido. Seja o espírito mais cruel que ainda exista, Jesus jamais iria se impor sobre esse irmão com violência a ponto de ser temido por eles. Pelo contrário, Jesus, assim como Deus, nosso Pai, não deseja ser temido, ele deseja ser amado. Nós vemos em algumas agremiações, não vamos citar nomes, de espíritos perturbados, espíritos trevosos que se apresentam, movidos por ódio,
por ressentimentos, por rancores, desequilibrados psicologicamente, e que são atraídos por aquele ambiente, ou que vão até esses locais acompanhando aqueles a quem não conseguiram perdoar ainda, e que lá se manifestam e são tratados, são esconjurados nas sessões de descarregos. Imagina para alguém que precisa de ajuda, que precisa ser esclarecido, que precisa ser tratado com carinho e receber a luz da compaixão, ao se manifestar porque ainda não perdoou, ser tratado com desleixo, ser enviado como se isso fosse possível para o quinto dos infernos. Como nós nos sentiríamos se fosse um de nós que lá se apresentasse? A doutrina espírita, o Espiritismo, nos ensina que para nós termos uma ascendência sobre os espíritos perturbadores, sobre os espíritos ainda perversos, sobre os espíritos que ainda são movidos pelo ódio, pelos rancores, pelo desejo de atormentar, é necessário, meus irmãos, a prática do bem. É a prática do bem associada à humildade, que vai nos dar uma condição de dialogarmos com esses irmãos fraternalmente, de acolhê-los como se estivéssemos acolhendo um filho pródigo, que se desviou do caminho certo, que se desviou do caminho que conduz ao Criador, do caminho que Jesus veio nos mostrar e pelo qual nós devemos seguir. Mostrar a ele que está equivocado, mostrar a ele que é somente através do amor, que é somente através do perdão que encontrará paz. A violência gera violência, o ódio fortalece o ódio. Quando Jesus disse que deveríamos mostrar a outra face quando fôssemos agredidos, ele não quis dizer que nós devemos nos transformar em um saco de pancadas. Mas qual é a outra face do ódio? Senão o amor. Qual é a outra face da impossibilidade de perdoar? Senão mostrar à criatura a necessidade de nos esforçarmos para perdoar. Embora perdoar não seja algo fácil. Perdoamos sim, desculpamos um esbarrão, um encontrão, um mal-entendido, mas em perdoar alguém que nos fere profundamente, alguém que nos traiu, alguém que nos prejudicou, alguém que causou a nossa ruína, a nossa desgraça, isso exige um esforço maior, e não é da noite para o dia que se consegue diluir essas mágoas. Então é esse esforço, é essa humildade que nós devemos utilizar nesses encontros mediúnicos, com esses irmãos que vêm movidos pelo ódio, mostrar a ele que somos iguais na nossa natureza, na nossa criação, mostrar a ele da necessidade do esforço para diluir essas mágoas. Mas e se nós não nos esforçarmos? Se nós que estivermos dialogando com esses irmãos nossos, não nos esforçarmos para diluir as nossas próprias mágoas, se nós não dermos o exemplo do esforço por perdoar, como que iremos dizer a ele perdoa? E nas sessões mediúnicas, sejam elas de descarrego, sejam elas de caridade, ou sejam elas de desobsessão, o Espírito que ali se apresenta, ele sabe
Ele sabe do que passa no nosso coração. Ele sabe do que passa na nossa mente. Energeticamente, fluidicamente, magneticamente. Ele sabe das nossas lutas também, das nossas batalhas. E se eu simplesmente falar, ou se alguém falar, perdoa, ele vai saber que nós temos os nossos conflitos internos e muitas vezes vai nos jogar na cara: como que tu quer que eu perdoe se eu sei que dentro de ti aí existe mágoa, existe ressentimento, existe rancor? Para nós termos essa ascensão sobre esses espíritos, meus irmãos, nós dissemos antes aqui que é necessária a prática do bem, a prática da humildade. E é essa prática, esse esforço por praticarmos o bem, dentro das nossas possibilidades, das nossas limitações, que vamos dar a condição de esclarecer, de dialogar, e se for necessário afastar esses espíritos, não apenas dos outros, mas de nós mesmos, evitando assim que se dê início a processos obsessivos. Frequentar uma religião, frequentar uma casa espírita, frequentar um templo religioso, seja ele qual for, não é o fim. É apenas o meio que nos levará à conscientização de nossas imperfeições e nos alertará do mau caminho. Mas o serviço aí só estará começando. Eu me recordo quando cheguei ao centro espírita, isso lá faz alguns anos já, quando eu comecei a trilhar pelo caminho do espiritismo, eu achava que os trabalhadores do centro espírita, que o presidente, que o diretor eram seres iluminados, mas não somos. Somos aqui enfermos da alma e só estamos aqui para receber o medicamento espiritual que vai aos poucos curando as nossas enfermidades. Não existem doutores aqui, não existe doutor em espiritismo, meus irmãos. Somos todos enfermos, nem enfermeiros somos ainda. Estamos aqui nos dando as mãos uns aos outros, aprendendo juntos, curando as nossas feridas espirituais. Então não vamos nos encantar acreditando que aqueles que aqui se encontram são seres iluminados, seres superiores. Se assim o fosse, não estaríamos aqui. Nós necessitamos praticar o que nós aprendemos para termos a coragem e o merecimento de vencermos os problemas e as influenciações que nos afligem todos os dias. Quem aqui não tem os seus perrengues? Quem aqui não tem as suas dificuldades? Quem aqui não tem os seus problemas para resolver? Olha, se existir alguém aqui que não tenha um problema, maravilha, me diga qual a receita e como fez para resolvê-los todos nesta existência, porque aí vai me economizar alguns passos nesse caminho que todos nós temos que trilhar. Nós vivemos em um mundo de provas e expiações. É o mesmo que perguntar para alguém se essa pessoa é feliz por completo aqui no planeta. A felicidade não é desse mundo. Nós não conseguimos ser felizes. Passamos por momentos felizes, por situações que nos alegram. Passamos por dias de euforia, mas a felicidade em si, meus irmãos, ainda não faz parte desse mundo de provas e expiações. Só se nós vivêssemos egoisticamente, como que eu posso ser feliz? Como que eu posso ser feliz em plenitude se ao meu lado tem alguém que sofre?
Se ao meu lado tem alguém passando por dificuldade, não tem como ser ainda feliz nessa terra aonde Deus nos plantou para nós florescermos. Lá em Mateus, no capítulo 7, nós vamos aprender com esse evangelista o que Jesus nos passou, aonde ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Jesus demonstra nessa passagem que no mundo espiritual não há preferência religiosa. Não nos será perguntado se éramos católicos, se éramos protestantes, se éramos espíritas, mas sim o nosso esforço em praticarmos o bem. É isso que será levado em conta. Nada adiantará nos colocarmos como religiosos se no nosso dia a dia nós somos egoístas, avarentos, violentos, enfim, se praticamos a iniquidade, e a iniquidade é que se entenda por maldade. Não vai adiantar eu bater no peito quando chegar do lado de lá e dizer: eu era espírita e palestrante, tá, mas e o bem? Tu colocou em prática aquilo que tu aprendeu, tu auxiliava o teu semelhante, tu não julgava, tu se esforçava pelo menos para isso. O conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona facilita para nós a nossa existência. Mas Jesus também nos diz que a quem muito foi dado, muito será pedido. Portanto, se nós somos adeptos dessa doutrina esclarecedora e libertadora que é a doutrina espírita, é extremamente importante nós nos esforçarmos para colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Deus, Ele espera de nós que os nossos atos sejam melhores do que em comparação com os que não tiveram esta oportunidade de aprendizado. Nós não vamos poder dizer depois: eu não sabia. Nós sabemos, meus irmãos. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Não conseguimos ainda colocar em prática 100%. Nós temos que ter um esforço para isso. E a disciplina, a vontade. Nossa vinda ao centro espírita, ela nos dá uma enorme responsabilidade perante a vida e a necessidade de medir nossas atitudes e buscar fazer ao próximo o que nós desejamos para nós mesmos. Mas diante disso que foi dito aqui, até parece que seria muito mais tranquilo não saber tudo isso, porque não seríamos tão cobrados. Mas isso não é verdade, meus irmãos. Não é assim. Se o conhecimento da doutrina espírita, se esses conceitos que nos chegam através do Espiritismo nos dão a responsabilidade, a falta dele nos deixará na ignorância. E a ignorância é a maior prisão do ser. Não é à toa que Jesus disse: conheça, procure a verdade, porque ela vai libertá-lo da nossa ignorância, e a ignorância é a causadora de todos os nossos preconceitos. O conhecimento da doutrina espírita, vamos refletir um pouco a mais como espíritas. O conhecimento que o Espiritismo nos traz a respeito das leis divinas, como por exemplo a ação e reação, a reencarnação, a pluralidade das existências, que nós colhemos hoje exatamente aquilo que nós plantamos no ontem. Não nos dão base
não nos dão, não fará com que nós procuremos evitar, nos equivocar mais. Não é esse conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona que faz com que a gente se esforce, que cobre a nossa consciência quando nós estamos nos desviando do caminho certo. Então não vale mais a pena, não vale mais o esforço de saber e se esforçar para praticar aquilo que se sabe, do que viver lá no comodismo e não caminhar para frente. Aí a importância de nós conhecermos a verdade. Mas é muito melhor para alguns assistir, ficar lá na acomodação do nosso lar, assistindo aos programas sensacionalistas, ou que estimulam as nossas mais paixões, do que irmos a uma casa religiosa. As casas religiosas estão vazias. A maioria das casas, para encher de frequentadores, não é uma coisa muito fácil, porque é muito cômodo eu ficar em casa assistindo televisão e tomando meu chimarrão, do que ler um bom livro, do que dedicar um dia da semana, é só um dia da semana, e alguns minutos apenas para vir ao centro espírita e receber um pouco de esclarecimento, um pouco mais de esclarecimento, um pouco mais de verdade. E tem um ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E tanto nós ouvirmos falar em perdão, em amor, em caridade, em auxílio ao próximo, que um dia isso vai se tornar natural nas nossas ações, nas nossas atitudes. E se não puder vir na quinta-feira, nas palestras, nesse nosso diálogo fraterno que nós realizamos aqui, nós temos os grupos de estudo no sábado, na quarta-feira. Dá para a gente escolher um dia da semana, 1 hora, 2 horas no máximo, para a gente se dedicar a receber esses conhecedores e esses ensinamentos esclarecedores que o Espiritismo nos proporciona. Mas assim falando, parece que nós espíritas devemos viver uma vida anormal, uma vida à parte das outras pessoas, longe de tudo que satisfaça os nossos desejos. Será que é verdade isso? Será que o espírito tem que ser à parte das outras pessoas? Será que o espírita não deve se divertir? Será que o espírita não deve ir a baile, dançar, cantar, assistir televisão, desde que seja um programa bom? Não, isso não é verdade, meus irmãos. Paulo de Tarso, em sua carta enviada aos Coríntios, lhes diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm e nem todas edificam. Nós temos a liberdade de fazermos o que bem entendemos, porém seremos responsabilizados se já não tivermos a condição de nos responsabilizar pelos nossos atos, bons ou ruins. Não há proibições para o espírita. O espírita não me proíbe. O espiritismo não nos proíbe de nada. O espiritismo não se impõe. A doutrina espírita não mete medo. Mas a doutrina espírita, ela nos conscientiza. É preciso que nós tenhamos conscientização do que é bom e do que é ruim para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual. Seguir o caminho certo ou errado é uma escolha individual de cada um. Não se impõe. No Espiritismo não se amedronta as pessoas com figuras, com simbolismos. Aquele que vem ao Espiritismo, aquele que vem à doutrina espírita, ele tem que se conscientizar do que é certo, do que é errado,
do que é bom, do que é ruim para o seu crescimento. E fazer as escolhas. O que nós precisamos, meus irmãos, é buscar dominar constantemente as nossas más tendências. Nós não precisamos viver uma vida santificada, uma vida sem Ele, porque é impossível no grau evolutivo no qual nós nos encontramos viver assim. Nos desiludiríamos se tentássemos viver uma vida santificada. E nem é isso que os céus esperam de nós. O nosso esforço, a nossa vontade já está de bom tamanho. Aos poucos, paulatinamente, um dia chegaremos a esse grau, a esse nível de pureza. Nós não vamos fazer disso uma desculpa. Não podemos deixar para amanhã o que a gente já pode começar desde agora. E eu acredito que tem muitos aqui que já começaram há bem mais tempo e que já estão a caminho dessa santificação. Se nós, como nós dissemos antes, o espírita não é um ser à parte da sociedade, que nós vivemos no mundo dos homens como os homens e que devemos nos esforçar para não abusarmos daquilo que a providência divina coloca à nossa disposição, como por exemplo, se nós gostamos de conforto. E quem não gosta de conforto? Quem é que não gosta de conforto? Eu acredito que todos nós gostamos de conforto. Trabalhemos para tal. Que seja esse conforto fruto do nosso trabalho digno e honesto. Mas nós não podemos nos tornar escravos do dinheiro para alcançar esse conforto. A diversão, ir a um bom baile, dançar, cantar, o lazer, relaxam-nos, nos deixam mais relaxados, e isso é ótimo. Mas nós não devemos viver apenas uma vida de luxúria, inútil e sem responsabilidades. Voltando a Paulo de Tarso, na minha opinião, um dos maiores, se não o maior divulgador do cristianismo, depois de Jesus, obviamente. Acredito que não exista hoje nenhum nome igual a Paulo de Tarso, que se empenhou tanto em tirar o cristianismo primitivo daquele núcleo bem pequeno que era em Jerusalém e espalhá-lo pelos ditos povos pagãos. Levou para a Grécia, levou para Roma, levou para os países mais próximos, e hoje nós nos encontramos em um centro espírita, aprendendo um pouco mais sobre o cristianismo, sobre o Evangelho de Jesus, sobre a mensagem que o Cristo trouxe ao mundo, graças a esse espírito ímpar, que se esforçou, que se dedicou, aquele que era o maior, aquele que mais combatia o Cristo, acabou se transformando no maior divulgador do seu Evangelho. E Paulo de Tarso, como não conseguia visitar todas as igrejas que ele ajudou a fundar, todos os grupos cristãos que ele ajudou a fundar, ele enviava cartas com conselhos, com esclarecimentos, para que aqueles pequenos núcleos pudessem se manter firmes e fortes, divulgando a doutrina do Cristo. E uma dessas cartas enviadas aos cristãos de Roma, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós buscamos primeiro as coisas divinas, todo o restante nos será acrescentado, meus irmãos. Deus nos ampara sempre nos problemas que nos afligem. Nenhum mal
nos tirará do caminho do bem. Já fazem mais de 2000 anos que Jesus encarnou no planeta Terra e trouxe a sua mensagem, a sua boa nova, nos mostrou o caminho a seguir e nos convidou a seguir por esse caminho. Como dissemos antes, alguns já estão trilhando por esse caminho. E Jesus está esperando que aqueles que não despertaram ainda para a necessidade de dar o primeiro passo, que dê o seu primeiro passo. Está na hora das mudanças. O nosso planeta está passando por um processo de regeneração. Os acontecimentos, esses desequilíbrios que nós vemos por aí, está fazendo com que nós despertemos para a necessidade de pensarmos um pouco mais a respeito da espiritualidade, a respeito da necessidade de fazermos o bem, de perdoarmos. Estamos sendo tentados a todo instante a fazermos julgamentos, o que nós espíritas muitas vezes fazemos sem conhecimento de causa, sem saber a realidade de tudo que está acontecendo nas entrelinhas. Nós não podemos nos deixar influenciar e sermos conduzidos por uma varinha que nós nem sabemos quem é que está com essa varinha na mão. É necessário nós fazermos a seguinte pergunta sempre, antes de formarmos nossas próprias opiniões a respeito de conflitos, sejam eles quais forem, políticos, econômicos ou sociais. O que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus procederia nessas situações? Então, meus irmãos, que cada um de nós faça a sua parte para transformarmos o mundo onde nós vivemos em um lugar melhor para se estar, porque Jesus, desde o começo da formação do nosso planeta, já está fazendo a parte dele. Então vamos nos unir, sejamos mais pacíficos, se desejamos a paz, vamos construir essa paz, primeiramente dentro de nós. Se eu não posso influenciar nesses conflitos que estão acontecendo, se não cabe a mim fazer com que aquelas pessoas se pacifiquem, que pelo menos eu não as julgue e não fomente ainda mais o desequilíbrio que muitas vezes paira na psicosfera do nosso planeta. Que Jesus, na sua grandeza, continue nos abençoando. Eu acredito que nem é necessário pedirmos isso. Independente do que nós fizermos, Ele continuará nos olhando com a mesma ternura, com o mesmo amor, com o mesmo afeto. Mas para que nós nos tornemos dignos desse amor e desse afeto, façamos a nossa parte. Para encerrarmos essa primeira parte e depois partirmos para a fisioterapia, vamos elevar o nosso pensamento novamente ao Criador, Deus nosso Pai, e agradecer ao Senhor das nossas vidas pela oportunidade bendita que nos deu de estarmos aqui nesta casa, pelas energias trocadas, pelo magnetismo curador, pelos fluidos benéficos que nos envolveram. Possamos sair daqui, Senhor, em uma condição melhor do que quando aqui nós chegamos. Aproveitamos a ocasião também de pedirmos pelos nossos irmãos que não puderam se fazer presente na noite de hoje, que até eles chegue a sua misericórdia, Pai amado. Que essa misericórdia se estenda também aos lares dos nossos vizinhos, a todos os cantos do nosso planeta, nas duas dimensões, tanto física como espiritual, onde existir um irmão nosso sofrendo as dores, não apenas físicas, mas também espirituais ou morais, receba
o fluido, a energia, o magnetismo curador, acalmando, tranquilizando e dando o ânimo necessário para se levantar e andar na sua direção. Pedimos, Senhor, que as águas que estão nos copos sejam fluidificadas, magnetizadas, de acordo com as necessidades nossas. Que possamos retornar para os nossos lares, tranquilos, fortalecidos na nossa fé, na nossa convicção espírita. Tenhamos uma boa noite de sono, Senhor, que seja reparador para o nosso corpo físico, que seja esclarecedor para o espírito imortal que somos. É extremamente importante, Senhor, que cada um de nós, teus filhos, antes de adentrarmos pelas portas do mundo espiritual através do sonho, através do sono físico, busquemos a sintonia com o nosso anjo guardião, com o nosso espírito protetor, a fim de que ele venha nos receber e nos conduzir para ambientes mais agradáveis na espiritualidade, aonde passaremos horas agradáveis nos evangelizando, nos esclarecendo, e se for as nossas possibilidades já, quem sabe trabalhando, auxiliando a irmãos mais necessitados do mundo. Uma boa noite a todos os irmãos, um bom regresso para seus lares. Assim seja.